Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso painel Entre Amigos do estudo da lição da Escola Sabatina. A gente está no terceiro trimestre, intitulado Fazendo Amigos para Deus. E a gente está na lição de número 2, intitulada Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. Para você que está em casa, se você não tem a lição da Escola Sabatina, você pode ir no site mais.cpb.com.br para poder acompanhar a lição com a gente, tá? Então, quando olhamos o poder do testemunho pessoal, é difícil a gente argumentar contra quando você tem uma experiência pessoal. A gente pode até discutir assuntos teológicos, argumentar a interpretação de texto e assim por diante, ou até duvidar de certas crenças. Mas, quando se trata de experiência pessoal, se você compartilha essa experiência, né, que Cristo tem na tua vida e como Ele tem agido na tua vida, isso é muito poderoso. Então, é isso que a gente vai apresentar hoje para vocês. Eu sou o Pitu e queria apresentar os nossos amigos aqui. Temos a Meg, que vai apresentar a lição de segunda-feira. Temos depois também o Rony, com a lição de terça-feira. A Rejane, com a lição de quarta-feira. E, para encerrar, o João, com a lição de quinta-feira. Então, antes de começar, vamos orar? Bondoso Pai, agradecemos esta oportunidade mais uma vez de estudar a Tua Palavra, de estudar os Teus ensinamentos e do privilégio de temos de debater e assim aprendermos mais. Pedimos então a Tua orientação, que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos orientando ao estudo desta lição. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, o verso áureo dessa semana se encontra em Atos 4:20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, vai direto ao ponto, né? Testemunhar, ser testemunha. Mas o que é ser uma testemunha? Se olhar no dicionário, é uma pessoa que relata um fato que viu ou ouviu. E na Bíblia a gente tem vários exemplos de testemunha. Por exemplo, o próprio Jesus, em Apocalipse 1:4-5, que diz assim: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Também tem a história de João Batista, que se encontra em João 1:6-7, que diz o seguinte: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E não ficou só por aí. Incluiu também os discípulos em Atos 1:8, que diz o seguinte, chamando os discípulos para serem testemunhas: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Com isso, a gente pode ver, portanto, que você e eu somos chamados para testemunhar. Somos chamados para falar das pessoas do que temos visto, do que temos ouvido, e também do que temos experimentado, vivenciado do amor de Cristo em nós. Só que eu achei o mais interessante é que Deus ele não faz questão de quem ele escolhe para ser a testemunha. Ele escolhe qualquer um. E que na lição de domingo, que ele acabou escolhendo, que Jesus escolheu um ex-endemoniado para ir testemunhar sobre a sua experiência lá na cidade de... esqueci o nome. Esqueci o nome. Decápolis, isso mesmo. Muito bem. Aquelas 10 cidades. E eu gosto de imaginar essa pessoa porque era uma pessoa que eu acredito que já era bem conhecido de todos. Porque o povo tentou deixar o cara preso e não deu certo. Ele quebrava as correntes, quebrava as algemas e se soltava. A gente pode acreditar que ele morava no cemitério. Naquela época, normalmente era em cavernas, então ele estava lá, fazia barulho, passava a noite acordado, atormentando as pessoas e assim por diante. Mas, no fundo, a pessoa dele queria ser salva, ele queria se livrar disso. E
quando finalmente encontrou Jesus, né, perguntou o seu nome, ele disse legião, ou seja, eram vários demônios que estavam dentro daquela pessoa. Se você fizer a comparação que no exército romano, legião era um grupo de soldados de até 6.000 homens, dá para ter uma ideia de quantos demônios estavam dentro dessa pessoa, né? E no final, depois que Jesus liberta e expulsa, e a gente sabe que botou, né, nos porcos e foram embora lá para o oceano, ele quis seguir Jesus. E ele falou, não, você vai lá para Decápolis pregar da sua experiência. E é isso que ele fez e é isso que ele espera de nós. Essa experiência pessoal que a gente tem e essa vontade, né, da alegria que a gente tem de passar para outras pessoas. Então, para você que está em casa, e antes de eu passar para a Meg, para a lição de segunda-feira, eu queria te deixar uma seguinte pergunta. Qual é a sua história de conversão? Eu queria que você pensasse nisso e meditasse depois dessa lição. Meg, então agora é com você. Obrigada, Pitu. A lição de segunda-feira, o título é Proclamando o Cristo Ressurreto. Este relato se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, e também Mateus, capítulo 28, e relatam o dia da ressurreição de Jesus e as primeiras pessoas que receberam essa notícia maravilhosa, né? E eu percebi, ao ler este relato, assim, como a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Da minha cabeça, todos esses anos na igreja, eu achava que Maria, mãe de Jesus, estava lá. E não estava. Estavam duas Marias, mas não estava Maria, mãe de Jesus. Então, aprendi uma coisa nova, né? Fica o meu testemunho aqui, que vale a pena a gente estar sempre estudando a palavra de Deus, porque tem sempre coisa a ser aprendida, né? Então, as 3 mulheres que estavam ali, né, e fala que passado o sábado, Marcos 16, verso 1, diz que estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Então, Maria, obviamente, era um nome comum, né? Então, por isso que eu confundi na minha cabeça que a Maria, mãe de Jesus, estaria lá. A gente não sabe por que ela não estava, mas o importante é que essas 3 mulheres, né, que determinaram ir ungir o corpo de Jesus, esperaram passar o dia do sábado, compraram os aromas e se dirigiram para a sepultura. E enquanto elas se dirigiam para a sepultura, a gente observa que o sentimento que elas tinham era de pesar, de tristeza, né? O próprio Bíblia relata isso, mas apesar disso, elas foram cumprir, né, o que era parte da cultura, né, de embalsamar os corpos dos mortos, né? Achei interessante também o fato delas irem cedinho, né? Eu acho que isso representa uma lição para a gente, que para a gente ser um testemunha, uma testemunha, como o título dessa semana diz, testemunhas cativantes, a gente tem que ir a esse encontro de Jesus diariamente, né? Se tu fez uma pergunta muito importante, para a gente saber explicar para as pessoas e testemunhar da nossa conversão, mas eu acho que o mais importante é essa experiência diária com Deus, né? Que a gente, não existe aquilo de ser salvo uma vez, salvo para sempre, então a nossa conversão, essa experiência tem que se repetir diariamente, né? A vida continua acontecendo, trazendo desafios, e é esse encontro diário com Jesus que vai nos capacitar a sermos essas testemunhas cativantes, como foram essas 3 mulheres que foram ao encontro foram buscar embalsamar o corpo de Jesus. Continua o relato dizendo que elas, ao chegarem ao lugar, elas tinham dúvidas, né, como que elas iam fazer para tirar a pedra, né, que era uma pedra muito pesada que era colocada para selar a sepultura, mesmo porque existia uma preocupação, talvez até pelos estudiosos da época, de que era possível, né, Cristo ressuscitar, ou que, né, os discípulos tentassem roubar o corpo de Jesus e dar, né, fazer com que essa crença fosse passada para frente. Então, eles tiveram certeza de colocar uma pedra pesada e colocar guardas, né, ali protegendo. Elas foram meio que sem saber o que esperar. E quando elas chegam no lugar, elas se encontram com um anjo, né, conforme relata a Bíblia, e esse anjo diz as palavras que eu acho que são as palavras mais lindas já ditas à humanidade, né? Ele diz, no verso 6 de Marcos 16,
ele diz: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Então, essas palavras eu acho que ecoam, né, na nossa vida e que servem de impulso para a gente continuar sendo essas testemunhas que Deus pede de nós, né? Essas palavras trazem esperança, né, trazem a certeza de que a Bíblia, todas as promessas da Bíblia são cumpridas, porque Jesus mesmo, quando ele convivia com todas as pessoas, ele falava: não, eu vou morrer, eu tenho que passar por isso e eu vou ressuscitar. Então, essa palavra, esse acontecimento marca o momento na história de que tudo que se passou na história da Bíblia até então, podemos comprovar, né, que é verídico e que vai continuar sendo, né? A gente vive num momento da história que ainda tem profecias a serem cumpridas, não profecias de tempo, né? Todas as profecias de tempo já foram cumpridas, mas a gente espera outro momento triunfante na história, que vai ser a vinda de Jesus, né? Então, essas mulheres tiveram a oportunidade única de participar de um dos momentos maravilhosos de receber a notícia que Jesus ressuscitou, e cada um de nós agora, né, vai ter a chance de passar pelo segundo momento mais majestoso, né, da história da humanidade, que é a segunda vinda de Cristo. Eu fiquei também me perguntando assim, por que Jesus depois conta o relato que ele apareceu especificamente a Maria Madalena, né, no caminho. E eu fiquei pensando assim, poxa, que lição bonita, né? Porque ela é uma pessoa que tinha passado por uma vida de pecado, não pecados como a gente tende a classificar como ser humano, pecadinhos, né? Pecado médio, pecado grande. Ela foi daqueles pecados pesados que ela repetia e fala que ele teve que expulsar demônios dela 7 vezes, né? É uma história talvez semelhante ao relato do Pitu, talvez num sentido um pouco diferente. Acho que do Pitu se concentrava os demônios, né? Milhares de demônios numa pessoa só, e com ela dá a impressão que o mesmo demônio acabava voltando, né? A gente não sabe especificamente como isso se dava, mas o fato é que ela teve que ser perdoada várias vezes. Então, esse relato também acho que vem trazer esperança para cada um de nós que passa momentos de cair em pecado, né? E que isso não sirva de empecilho para que você se sinta como sendo digno, né, de falar de Jesus às pessoas. É justamente pessoas como eu, como você, pessoas que caem, se levantam com o poder e com a graça de Deus, que ele chama para dividir essa experiência também de libertação do pecado, de paz, de ser reinserido, né, no ciclo cristão. Então, essas foram algumas das lições que eu tirei desse dia, né, desse relato. Então, em resumo, Deus chama cada um de nós, né, para sermos testemunhas. A gente nasce no reino de Deus como testemunha. Ele não vai escolher uma pessoa ou outra, cada um de nós é escolhido, e cada um de nós vai ter um ciclo de influência que é único, né? Eu não tenho todos os amigos em comum com a Rejane, com o Pitu, com o Rony ou com o João, embora, né, se a gente vai no Facebook, a gente vai ver que tem um monte de amigos em comum, mas vão ter pessoas únicas na vida de cada um de nós, que Deus nos chama a ser essa testemunha cativante. Então, que podemos, né, todo dia cedinho, como essas mulheres fizeram, ir em busca de Jesus. E essa experiência pessoal nos capacite durante o dia, conforme Deus vai colocando pessoas no nosso caminho, a testemunharmos de como Ele tem nos transformado. É bem isso mesmo, Meg. Obrigado pela mensagem. E eu gostei do que você falou no início, né? Que até, para mim, não tinha parado para pensar nisso, né? Cada vez que a gente aprende alguma coisa nova, a gente fica animado e excitado, e a gente quer contar para as pessoas, e eu não tinha reparado que isso é uma forma de testemunhar. Mesmo com os nossos amigos da igreja ou amigos cristãos, também é uma forma de testemunhar do que a gente aprendeu ou de um certo texto que a gente interpretou, né? Muito bom. Obrigado, Meg. Então, Rony, com você agora. Ah, tá bom. Mas é sempre um prazer estar aqui, e eu gostaria de falar para vocês hoje sobre a lição de terça-feira, que ela vem trazendo o título como Vidas Transformadas Fazem Diferença. E eu me recordei quando estava lendo desse dia da lição da Escola Sabatina,
que conta a história que em determinado local havia um grande campo de rosas e todo mundo que morava naqueles arredores ali sabia sabiam quem havia passado por aquele campo de rosas, porque a pessoa que passava por ali, ela tinha meio que impregnado o cheiro das rosas nas roupas. Então, quando elas iam daquele campo para a área comercial daquele vilarejo, as pessoas sabiam onde aquela pessoa tinha andado, né? É mais ou menos assim quando a gente passa um tempo com Cristo, quando a gente passa um tempo buscando a Cristo, né? O perfume de Cristo que transforma o nosso caráter faz com que as pessoas, ao terem contato conosco, percebam que estivemos com Cristo. É um pouco disso que a lição da escola sabatina de terça-feira dessa semana vem relatando, né? Tá relatando sobre Pedro e João, falando que eram pessoas simples, né? João, irmão de Tiago também, que os dois eram conhecidos como filho do trovão, né? Porque eles tinham um temperamento fortíssimo. João era um pescador, Pedro era um pescador sem estudos, e eles estavam, na verdade, ensinando o povo, e o povo, crendo na palavra que eles falavam, eles estavam falando de Cristo, estavam falando que Cristo ressuscitou, e que se Cristo como Cristo havia ressuscitado, os mortos em Cristo também ressuscitariam. Essa mensagem passada. E o relato bíblico vem falando que naquela pregação 5.000 pessoas se converteram. 5.000 pessoas se converteram. É muita gente, né? Então, isso nos vem trazer uma questão muito importante para refletirmos, que é de quanto tempo temos passado com Cristo. Porque quanto mais tempo passamos no campo de rosas, mais perfumada a nossa roupa fica. Quanto mais tempo que passamos estudando, dialogando, nos relacionando com Cristo, mais profunda a transformação no nosso caráter, né? E um outro fator interessante é que essa é uma estratégia divina, né? A estratégia divina basicamente olha, eu vou me mostrar a você, foi o que Cristo, né? O verbo se tornou carne. Cristo fez isso, ele se mostrou à humanidade, e quando o homem tinha contato com Cristo, dificilmente ele conseguia se apartar de Cristo, porque era agradável estar com Cristo, né? É uma estratégia divina, portanto. Hoje a gente vê, eu me deparei com um outro fator agora comercial e do nosso mundo, que me fez lembrar dessa estratégia divina. Eu estava vasculhando alguns sites de compra online, que eu queria adquirir um pequeno produto, e eu me deparei com uma coisa impressionante. O marketing desse produto dizia o seguinte: olha, você pode pegar esse produto por 7 dias. Se você não gostar, você nos devolve de forma gratuita, você não paga nada, nem para devolver o produto. Eu achei fabuloso. Quer dizer, eles têm um comprometimento com aquele produto tão grande, e assim, se realmente você precisa de um produto que leva aquele resultado, para eles, o marketing deles é o seguinte: se você precisa de um produto que leva para esse resultado, esquece, pega isso 7 dias de graça para você, e se você não gostar, você devolve. É assim que a gente se quando, é claro, fazendo uma analogia totalmente, infinitamente inferior, mas dentro dessa estratégia é o que Deus nos diz. Deus nos diz em Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. A Bíblia só nos indica uma coisa: prove. Por que você não tenta? Só prova. Prova e vede como andar com Cristo, como andar com Deus é bom, né? É uma estratégia muito similar, só que uma leva uma satisfação secular do mundo, inferior, infinitamente inferior,
e a outra leva uma satisfação infinitamente e eterna, que é de conhecer a Deus, conhecer o que Ele fez por nós, conhecer a salvação, e é isso que ele só pede isso, ele pede uma única oportunidade. Ele respeita o nosso livre-arbítrio também. Você pode ter essa oportunidade, constatar que Ele realmente é bom, e isso eu penso que todos constatarão, só que pelo respeito ao livre-arbítrio do homem, o homem pode decidir, não, isso daí não é o que eu desejo para mim, apesar de ser muito bom, não é o que eu quero. Então, eu achei muito interessante também a passagem que vem falando de terça-feira, que é em Atos 4, 1 a 4, a lição vem trazendo Atos de 1 a 20, mas de 1 a 4 aqui já é suficiente para a gente ter a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. E vem dizendo o seguinte: estando eles falando ao povo, está falando então de Pedro e de João, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinavam o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Apenas para ler o trecho que eu comentei, foram 5.000 convertidos, porque 2, 3 pessoas estavam testemunhando daquilo que eles viram em Deus. E daí, isso demonstra a importância do nosso testemunho pessoal, né? Mas também chama a atenção por uma questão paralela de como nós temos dedicado tempo, de quanto tempo nós temos dedicado da nossa vida para convivermos com Cristo, né? A lição também, para finalizar, ela vem trazendo um trecho confirmando isso tudo que a gente está estudando, seja na Palavra de Deus, seja nos comentários elaborados pela lição da Escola Sabatina, que é um trecho do livro Caminho a Cristo, que nos diz o seguinte: no momento em que a pessoa aceita Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Isso eu comprovo, eu concordo 100% com isso, porque isso aconteceu na minha vida. Quando eu também, como o João, eu não nasci na igreja, viu, Pitu? Não sei aonde você nasceu, eu não nasci na igreja também. Eu conheci a palavra quando eu tinha 15 ou 16 anos, através de uma ex-namorada. Ela sumia toda sexta-feira e eu queria ficar com ela. E ela falou, eu estudo a Bíblia. Eu falei, bom, então eu vou estudar a Bíblia também, né? Eu queria ficar com a minha namorada na sexta-feira e tal. E aconteceu justamente isso comigo, porque eu não tinha noção de quem é Jesus Cristo. Quando eu tive noção, porque eu sou de uma família católica, quando eu tive noção de quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós, eu não conseguia parar de comentar com os meus amigos daquilo que eu tinha conhecido. Então, nos impele realmente, e é impossível a gente conter isso, desde que a gente se dê tempo a Ele para que Ele se mostre a nós. Maravilha, Rony. Me lembrou uma frase que você falou no início, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és, né? Que a vida transformada, se a gente está com Deus, a gente vai transformar dessa forma. E é verdade, eu nasci na igreja, lá em La Paz, na Bolívia. E tem pessoas que a gente nem sabe, mas que através do nosso testemunho de vida, nem talvez comentando muito sobre religião, mas da forma como a gente vive, as pessoas acabam se convertendo. O João, por exemplo, é um amigo, né, que está aqui com a gente, que se converteu através de estar conhecendo a gente. O Marcos também, né, que morou com a gente aqui, aí na Riverside, no La Sierra. E quantos outros que a gente nem sabe, que talvez eles não tenham comentado com a gente. Obrigado, Rony. Se alguém tiver algum comentário também a respeito
da lição de domingo até terça e quiser fazer um comentário, fique à vontade. E se não tiver, a gente passa então para a Rejane. Obrigada, Pitu. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E a lição de quarta-feira tem como título Compartilhando a Nossa Experiência. E eu pensei em muitas coisas durante o estudo dessa lição, e especialmente mudar a palavra experiência em história. Todos nós temos uma história. E a nossa história é particular, ela é diferente. Ela é diferente de todas as outras histórias. Ninguém tem a mesma história que nós. Mas nós temos pontos em comum. E no momento que nós encontramos esse ponto comum com outras histórias, nós nos entrelaçamos. E as pessoas, elas gostam de se aproximar daqueles que têm algo em comum. Né? Então, eu acredito que quando nós contamos a nossa história, e quando a nossa história toca outras vidas, porque existem vazios na nossa vida que podem ser diferentes, mas tem algo em comum com outras pessoas que têm aquele mesmo vazio. Tristezas, alegrias, esperanças, várias coisas que constituem uma história, né? E na parte de quarta-feira nos diz que em Atos 26:16, eu acredito que eu já li essa história de Paulo, muitas vezes, da conversão de Paulo em Atos 26, várias vezes, mas não me lembro de ter lido esse versículo, que quando Jesus falou com ele na estrada de Damasco, nós conhecemos a história da conversão dele, o que Jesus disse foi assim: agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que ainda lhe mostrarei. Eu achei muito interessante isso. Naquele momento, ele fez uma transformação, derrubou Paulo do cavalo e falou: levanta, e a partir de agora você é minha testemunha. Né? No momento que nós nos encontramos com Cristo, a nossa história vai mudar. E ele nos transforma em testemunhas naquele momento. Esse é o objetivo, eu acredito, de Cristo, o objetivo de Deus, quando ele chega na nossa vida, é nos transformar em testemunhas. Porque um anjo poderia vir e falar do Evangelho. E eu não sei, eu acredito que muitas pessoas não se identificariam com o anjo, né? Então, nós precisamos de gente como nós precisamos de pessoas que têm experiências como nós, e nós nos identificamos muito mais com um ser humano caído, pecador, cheio de falhas, do que nós nos identificaríamos com um anjo. E esse é um privilégio que Deus nos dá, de nos tornar testemunhas, compartilhar a nossa história com Ele, né? E é muito interessante que nessa passagem aqui de Atos, ele diz o que você viu e o que você ainda vai ver. Então, a nossa história com Jesus não é só a nossa conversão. É o que ele fez no passado, é o que ele está fazendo hoje e o que ele ainda fará. Nós temos muito que viver com Cristo, diariamente, né, como a Meg mencionou. Eu também pensei em uma outra coisa. Quando eu compro online qualquer coisa, e essa semana passada eu estava procurando em um site de internet, eu estava procurando uma cama para minhas filhas, e eu achei uma cama que eu gostei muito. E estava linda, estava do jeito que elas queriam, né? E eu decidi olhar os reviews, né? Como a gente traduz isso? A recomendações, né? E aí, péssimas recomendações. E apesar de que eu gostei, quando eu vi a recomendação, eu falei, não vou comprar. E isso é algo que eu tenho aprendido a fazer, parte assim da minha rotina. Se eu vou comprar algo online no Amazon e eu não tenho experiência com aquele produto, eu todas as vezes vou olhar nos reviews. Se tem maus reviews, não vou comprar o produto. E eu pensei nisso. Nós somos a carta de recomendação ao mundo. Carta de recomendação de Cristo ao mundo. Dependendo do que nós
de que nós fazemos ou do que nós falamos, de como nós vivemos, nós vamos exaltar a Cristo, o nome dele, ou nós vamos deteriorar e nós vamos desmoralizar o Evangelho. Não é? Então, esse testemunho é muito poderoso, porque as pessoas podem até falar muito bem. Se você não viver aquilo que você fala, ninguém vai acreditar, né? As pessoas acreditam mais, a gente fala isso muito com criança, né? A criança não obedece o que o pai fala, ela obedece o que ele vê nos pais. A lição também nos diz que, na parte de quarta-feira, que o testemunhar, nunca se trata de nós, sempre se trata dele. E Salmo 103, eu gostaria de ler essa passagem também. Salmo 103, de 3 a 5, diz assim: É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Então é ele que faz tudo isso. Aqui eu sublinhei algumas palavras na minha Bíblia. É ele que perdoa. Quem não tem algo para ser perdoado? Não é? Nós nos identificamos uns com os outros, porque todos temos algo para ser perdoado. Ele cura nossas doenças. Nós estamos nessa era do COVID-19. Quem não tem algo para ser curado? Não é? Talvez fisicamente uma doença, e talvez emocionalmente, mas todos nós temos a necessidade de ser curado. Mas quem cura as nossas doenças é Ele. A outra palavra que eu sublinhei foi resgata. É Ele que nos resgata a nossa vida da sepultura. Em algumas das nossas histórias, existem momentos na nossa vida que nós nos sentimos mortos. Não é? E é Ele que nos resgata da sepultura do pecado, de experiências negativas. Ele é o que nos resgata. E quando nós temos prosperidade, é Ele que nos enche de bens. Então eu também sublinhei essa palavra de enche de bens, porque tudo que nós temos vem dele. E Ele quer que nós sejamos testemunhas, não para falar de nós, mas para falar do que Ele fez em nós. Sempre vai ser para exaltá-lo, né? Sempre vai ser para compartilhar a história do amor e da graça de Cristo. Então, que nós possamos ser, isso foi o que eu tirei para mim, de mais importante, que eu possa ser uma boa recomendação do Evangelho, que quando as pessoas procurarem para ver, ok, ela é cristã, deixa eu ver aqui qual que está o rating, né? Como que está aqui os reviews, que as pessoas possam ver, uau, isso é muito interessante. Eu gostaria de pensar assim, eu gostaria de tratar as pessoas assim, porque ela trata assim, ele trata assim. É que nós possamos ser boas testemunhas de Jesus. Obrigado, Rejane. E é bem isso mesmo que você falou, né? Quando a gente está fazendo essas pesquisas online para ver o que a gente quer para a nossa vida, né? Para comprar, é o poder desse testemunho que encaixa bem com o que o João agora vai falar. Então, João, com você. Beleza, maravilha, Pitu. É uma bênção poder estar com todos vocês, estudar a Bíblia. Eu acho que a gente aprende muito ouvindo a história um do outro, né? A Bíblia é a única obra literária, se pudermos dizer, né? Onde o herói não é um ser humano, né? O herói é Deus. E se você vê todos os filmes de Hollywood, todas as peças de teatro, pode ter um final feliz, pode ter um final que você se sente bem e tal, mas no fundinho é sempre um ser humano que é o herói. E isso projeta em você esse desejo de você se exaltar, né? Então, a gente tem um grupo de amigos que a gente discute esse tipo de assunto. A gente estava falando hoje sobre autoajuda, né? E a diferença de autoajuda e religião. E a autoajuda, ela tem méritos e ela te ajuda a progredir, né, de uma maneira onde você faz o esforço e você ganha a recompensa, né? Mas quando a Meg, a Rejane e o Rony falaram de uma experiência pessoal ou da sua história, a sua história de conversão, a sua história com Deus é diferente do que você conseguiu um emprego, do que você se esforçou e arrumou um trabalho, que você arrumou a pessoa certa para casar, porque a sua história com Deus, como a Rejane disse, não é sobre você, é sobre o que Deus fez
por você que você não conseguiria fazer de outra maneira. Porque se você está fazendo uma coisa e você conseguiu fazer e Deus não te ajudou, então, para que você precisa de Deus, né? Então, a história sua é a história do que Deus fez na tua vida no momento que você precisava de uma ajuda sobrenatural. Então, a salvação de Deus é algo sobrenatural que você compartilha com outras pessoas, né? Então, quando a gente olha a história de Paulo na Bíblia, ele era um cara religioso, ele era um cara que frequentava a sinagoga, ele era um cara extremamente zeloso por Deus, mas ele não conhecia Deus de verdade. Então, esse padrão na Bíblia é muito comum. O próprio Davi, que foi ungido para ser rei, teve uma experiência tremenda quando ele teve aquela situação com Batseba, aí o profeta Natan veio e confrontou ele. Você vê Moisés com uma experiência de 40 anos no deserto para conhecer Deus de verdade. Você vê muitos outros personagens bíblicos, Gideão, Sansão, todos eles têm um momento definitivo onde eles realmente percebem que não importa o que você faça, não importa a oração que você faça, não importa quando você lê as Escrituras, vai ter sempre alguma coisa que Deus tem que fazer por você. E essa é a essência da conversão. E da história de Paulo, a lição da semana está falando do capítulo 26, mas se a gente olhar do capítulo 21, 22, 23, é aquele momento onde a história de Paulo vai cada vez mais para o buraco. Ele começa a ser cada vez mais perseguido, cada vez mais pressionado, cada vez mais interrogado, cada vez mais espancado. E eu acho que a verdadeira conversão, ela tem dois elementos que são mostrados nessa história de Paulo nesses últimos capítulos. Eu vou comentar brevemente e a gente vai avaliar junto. A primeira coisa é que a sua história com Deus, em algum momento ou outro, vai te colocar numa rota de colisão antagonística com o mundo. Porque o mundo é egoísta, o mundo ele é materialista, ele não olha para Deus como a fonte de tudo, como o criador e doador da vida. Então, de alguma forma, Paulo começou como perseguidor e virou perseguido. Por quê? Porque ele começou a exaltar Deus de verdade. Então, a verdadeira conversão, ela vai gerar perseguição, ela vai nos colocar numa rota de colisão, de uma maneira ou de outra. Então, Jesus mesmo diz no Sermão da Montanha, né? Em Mateus 5:12, ele diz Mateus 5:11, desculpa. Felizes serão vocês quando forem insultados e perseguidos, e mesmo quando receberem todo tipo de calúnia pelo fato de me seguirem. Alegrem-se e fiquem realmente muito felizes, porque grande é a recompensa que receberão no céu. E essas passagens que foram lidas de Atos 4, que o Rony leu, que a Meg leu, foram proferidas num contexto de tremenda perseguição. Quando Pedro e João falaram no Sinédrio, eles saíram de lá, foram chicoteados 40 vezes. E ficaram felizes porque foram chicoteados. Então, é uma coisa que para nós, que vivemos numa democracia social, onde tem leis que nos protegem, muitas vezes é difícil a gente ver como a gente vai ser colocado numa rota de colisão. Mas eu acho que todo cristão de verdade, se ele viver a fé dele, em algum momento ele vai ser atacado pelo inimigo por causa da mentalidade do mundo e do grande conflito que a gente vive, né? Então, esse é o meu primeiro ponto. Nesse ponto que eu estou falando de antagonismo, se você vê a história de Paulo, do capítulo 21 ao 26, ele vai cada vez mais para baixo. Ele começa em Jerusalém, quando ele volta para Jerusalém da Macedônia, e ele traz ofertas, traz ajuda aos pobres, aí capturam ele no templo, aí começa aquele padrão, ele é espancado, interrogado, e aí o que acontece? A história de conversão dele é o escudo dele. Quando ele está pressionado, quando ele está acuado, aonde que ele se volta para quê? Ele conta a história dele. Tanto que no livro de Atos tem 3 vezes que a história de Paulo é contada. Então, se a gente vê todos os episódios que Paulo é espancado, preso, interrogado e acuado, tem Jerusalém, no templo, depois ele vai para o Sinédrio, depois ele vai para Cesaria, e o governador da Cesaria, que é Félix, vai com a sua esposa, Drusila, interrogar ele também, aí ele fica 2 anos na prisão, e depois ele vai para Jerusalém de novo, e fala com Festo, e aí vem o rei Agripa, né, que vem interrogá-lo, e aí que é a história da lição de quinta-feira. Em todas essas situações que eu mencionei, Paulo é espancado, ele é pressionado, e o que sai da boca dele? É a história de conversão dele.
Por quê? Porque a história se torna como se fosse o escudo dele. A história torna-se a esperança dele, porque é a razão pela qual ele está fazendo isso. Tem um terapeuta bem famoso, chama Viktor Frankl, que ele foi prisioneiro de campo de concentração do Auschwitz. É um livro excelente dele. Eu não me lembro o nome do livro, eu posso colocar depois na descrição, mas ele descreve a psicologia de prisioneiro e como que alguns prisioneiros conseguiam sustentar a esperança e sobreviver até quando eles foram libertados, e outros não, outros morriam, né? E ele disse assim, que quando você tem uma boa razão, você pode suportar qualquer aflição, entendeu? Então, o que aconteceu com Paulo é isso. Ele tem uma história na qual foi uma mudança de 180 graus, e essa história deu um propósito para a vida dele que ninguém muda. Então, é um propósito no qual, em qualquer situação da vida dele, é a primeira coisa que vem à mente. Então, ele vai e ele fala da conversão dele, e ele fala da esperança da ressurreição. Então, meu pedido, minha oração para todos nós aqui, é que a gente deixe Deus mostrar o que Ele fez na nossa vida. Talvez a gente não vá falar isso para todo mundo. Tem muitas coisas que são pessoais que a gente não quer se expor. Mas a verdade é que quando a gente descobre o que Deus fez por nós, a gente descobre o que Jesus é, o que Deus é, aí a gente descobre o que nós somos. Somos trapos de imundícia. Não tem como a gente não ter uma história que nos compele a contar para os outros. Então, o meu desafio é que a gente olhe para Jesus e peça para Ele examinar o nosso coração, porque o que vai sair disso aí é uma história que vai mostrar a glória de Deus e muitos vão se voltar para o Evangelho por causa disso. Muito bem, João. Obrigado. As tuas palavras aí foram bem apropriadas para encerrar o estudo da lição. E eu gostaria de abrir, então, se alguém quisesse fazer algum comentário antes de encerrar, e eu pediria a João daí, então, para fazer a oração final, mas se alguém quiser comentar alguma coisa. Vai, Maggie. Mas eu queria dar uma sugestão, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu acho até terapêutico, e que eu acho que pode servir em muitos casos de, como a Rejane falou, alguém se identificar com alguma coisa que a gente passou, a gente poder trazer uma palavra de conforto, de testemunho para alguém. Eu gosto de fazer diário, não todo dia, então não sei nem se a palavra certa é diário, mas que eu não faço todo dia. Mas em termos de escrever experiências que eu passo e como eu vejo a mão de Deus me encaminhando, né, diante de dificuldades, diante de situações que às vezes você não vê saída. Então, um costume que eu faço, já tenho vários diários, que não é todo dia, mas que eu vou anotando os versos que Deus vai colocando para mim, que vai trazendo conforto, e quem sabe eu vou encontrar alguma pessoa que passou por uma experiência de vida semelhante, num contexto, né, que eu posso trazer aquela mensagem de esperança também. Maravilha, Maggie. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que puderam compartilhar e ouvir da nossa mensagem. Então, João, poderia fazer então a oração para encerrar? Com certeza. Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama, nos persegue com a sua graça, e o Senhor está aqui para nos salvar, Pai. Nos ajude, Senhor, a ver as maneiras maravilhosas e milagrosas que o Senhor nos salvou e nos salva a cada dia, e que a nossa história possa ser a nossa carta de amor ao mundo, não para levantar nossa glória, para falar quanta fé a gente tem, mas para mostrar um Deus de amor, um Deus de misericórdia que o Senhor é, e que esse evangelho possa ser pregado no mundo todo, e que todos possam ver quanto amor o Senhor tem, e que eles possam se salvar. Obrigado por esse grupo, que o Senhor possa abençoar todos nós aqui, que o Senhor nos enche do seu Espírito, e que todos que estejam assistindo também, que eles possam ser abençoados e possam conhecer o seu Filho Jesus a cada dia mais. É isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez, obrigado a todos que participaram aqui e a todos que estão ouvindo aí em casa. Se você gostou da transmissão, compartilhe com seus amigos. Até a próxima semana. Obrigado.